Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Ok, Mateus 5, a partir do versículo 1 então, tá? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse é o primeiro sermão que Jesus prega. Primeiro sermão, a primeira aparição de Jesus, a primeira vez que ele realmente fala ao povo é aqui. É conhecido, né, como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, né? Jesus, ele nasce, né, ele fica praticamente recluso, né, até a idade madura, que é quando ele vai começar o ministério dele. Ele vai para o batismo, se batiza como um exemplo. E por que, a gente poderia perguntar, né, por que Jesus se batizou? Porque o batismo, o que é o batismo? Nascer de novo. Oi? Nascer de novo. É o nascer de novo. Mas para que a gente se batiza? E aqui, claro, vem um confronto inicial já com aquilo que muitos ensinam, né? O batismo, em primeiro lugar, como diz, né, Jesus, né? João batizava para arrependimento dos pecados, certo? Então, a primeira coisa, o batismo é você dizer a Deus que você se arrepende de cometer pecados. A primeira coisa. E segundo, é o novo nascimento. Você nasce de novo. É como se você morresse nas águas do batismo. É por isso que, embora isso seja desafiador, é por isso que o batismo de crianças não tem valor para o céu. Entende? O céu não aceita batismo de crianças. E a razão é simples. Porque a criança, até os 12 anos de idade, ela não é responsável por suas ações. Então ela não tem como. Como é que ela vai se batizar para arrependimento de pecado? Se ela não é, até então, né, responsável pelos pecados que ela comete, certo? E o mais importante, o batismo, ao contrário também do que se pensa, você não pode ser batizado, você tem que batizar-se. Qual é a diferença? Aceitar. Ah, muito bem. Querer, aceitar. O céu só aceita a tua livre escolha, o exercício do livre-arbítrio. Você diz, eu quero batizar-me. Eu quero. Aí, claro, aí sim a pessoa vai batizar você. Mas em realidade, né, há uma diferença enorme entre ser batizado e batizar-se. Ser batizado é até contra a tua vontade, né? A criança não sabe o que está acontecendo. Por isso o céu não aceita, entende? Porque ela não precisa ser batizada e porque o céu espera que a pessoa diga, eu quero ser batizado. E lógico, isso só pode acontecer na fase adulta, quando ele é responsável. Então ele diz, Senhor, eu reconheço que sou um pecador, por isso, né, a Bíblia é perfeita, o Espírito de Deus convence do pecado. Esse é o primeiro trabalho. Quando ele convence a pessoa que o sujeito é pecador, agora ele quer a cura. A cura é o batismo. Tem que nascer de novo, Jesus diz, né? E a fórmula que ele emprega é o novo nascimento, tá? E aí você nasce de novo e literalmente o céu aceita você como uma nova criatura
E agora você deixa de ser, quando a gente fala nova criatura, também é importante entender isso. Todos nós nascemos, é outro erro que se comete. Não, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Não é. Todos nascem como criaturas de Deus. Quando você aceita ingressar na família celestial, você passa a ser um filho de Deus. Certo? Por que isso? Porque o céu e Deus, obviamente, ele te faz um convite. Eu quero adotá-lo. Você quer que eu te adote? Sim, eu quero. O que é o sim, eu quero? No batismo. Então você é uma criatura. Para você ser um filho de Deus, você precisa nascer de novo. Esse novo nascimento, agora você nasce como uma pessoa espiritual. Entende? Assim que o céu aceita. Né? E as normas não são as normas humanas, são as normas do céu. Então você nasce de novo, o céu agora aceita você, o céu agora não vê você mais como um pecador, certo? Mas vê você como alguém coberto pelo sangue de Cristo, coberto com o manto do Cordeiro, certo? Esse é o novo nascimento que a Bíblia fala muito, tá? E Jesus, né, ele vai então para o batismo, e se ele não tinha pecado e não precisava do novo nascimento, por que ele se batizou? Porque Jesus não é apenas o nosso Salvador, ele é o nosso exemplo. Entende? Ele dá o exemplo. Nada que a Bíblia te pede, nada, absolutamente nada que Jesus ou Deus te pedem, é algo que ele não fez antes. Entende? Então ele tem experiência no que ele fala. Ele não diz, ó, faça e... Não é como muitos padres e pastores, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, Jesus faz, dá o exemplo e aí ele diz, ó, faça. Por isso Paulo diz, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então me imitem, como eu imito Cristo. Esse é o correto, não é, né, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso não vale, não tem exemplo, né? Tem que ter exemplo. Você, né, muito mais você converte pessoas pelo teu exemplo, né, o teu testemunho do que falando. Né? A pessoa fala um monte de Cristo, mas ele é bandido, ele é ladrão, ele é... Obviamente o testemunho dele não é válido. Né? Então, Jesus começa, né, no capítulo 5 que a gente leu, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando se aproximaram dele os seus discípulos. Vê que você começa a ler a Bíblia, aparentemente, né, você lê, mas o que isso quer dizer? Já na introdução você vê o seguinte... Aqui, Jesus começa a falar, uma multidão está querendo ouvir ele. Por que os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei tinham tanta raiva de Jesus? Já aqui começa o problema. Porque eles tinham uma igreja maravilhosa, a sinagoga era fantástica, só que o que acontece agora? Onde a multidão estava? Ouvindo Jesus. E o que aconteceu naturalmente? Menos pessoas iam para o templo. Então eles estavam acostumados, chegava lá, 2, 3 gatos pingados, cadê o povo? Cadê o povo? O povo está lá ouvindo um tal de Jesus, porque para eles Jesus era um Zé Ninguém. Né? Jesus não fez teologia, Jesus não cursou na escola dos pastores da época, nem ele nem João Batista. Por isso eles diziam, né, como sabe este letras não as tendo aprendido? Não é que ele não sabia letras, não é que ele não sabia ler. Ele não tinha ido para a escola dos profetas. E ensinava-se que para ser um pastor tinha que fazer teologia. É a mesma coisa hoje. Não, tem que ir para o seminário, tem que fazer teologia. Pergunta, qual dos discípulos que Jesus chamou que tinha teologia? Qual deles? Nenhum. Veja só, tudo isso são lições para nós. Entendem? As escolas de teologia da época estavam completamente corrompidas. Ensinavam tudo errado. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era da ordem dos sacerdotes. Zacarias era obrigado a colocar João Batista na escola. Obrigado. Só que o que ele fez? O Espírito de Deus, não. Se você colocar ele, você vai estragar ele. João Batista foi para o deserto. Para quê? Sozinho aprender com as Escrituras e com Deus. Por isso ele sabia coisas que os fariseus não sabiam. E Jesus a mesma coisa. Com 12 anos, Jesus estava ensinando eles no templo. Né? Mesma coisa. Com o que Jesus aprendeu? Com a Bíblia. Com a Bíblia. Só. Então a Bíblia é suficiente para te ensinar o caminho da salvação. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Né? Timóteo. Então vejam como está todo errado o sistema. O sistema está completamente corrompido. E claro, daí alguém veio e diz assim, não, mas só você que sabe disso?
Gente, infelizmente, né, na entrevista, inclusive, que a gente deu agora, ela perguntava, Rogério, mas o Apocalipse, por que as pessoas não entendem? Né? Falei, a resposta é simples, por que não entendem? Porque não lê. Como é que vai entender se não lê? Não é? Não lê. Você vai pegar 5 mil pessoas aí no Apocalipse, não sei. Né? Bom, aí Jesus, então, vendo a multidão, sobe ao monte, né, e se aproximam dele seus discípulos. 2 coisas assim muito simples. Né? O que é preciso para a gente aprender? Se aproximar de Cristo. É simples. Como é que a gente se aproxima de Cristo? Né? A gente só vai conhecer a Cristo pela palavra. Jesus não vai descer e vai dizer o que você quer que eu te ensine. Ele já deixou a palavra para nós. Nós vamos aprender. Por isso a Bíblia diz que Cristo é o verbo. O que é o verbo? O verbo é isso aqui, a palavra. Cristo está biografado nas páginas da Bíblia. Né? E a garantia que ele dá é dele próprio. Ele disse para os fariseus, vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Jesus então diz, olha, vocês, falando para os doutores da lei, para os pastores da época, vocês leem a Bíblia porque julgam que aqui está a vida eterna. Diz, mas só que ela fala de mim. E vocês não me aceitam. Que interessante, não é? A Bíblia fala de Jesus. E eles se julgavam os expositores da palavra, os ensinadores da palavra. E o mais importante, ou né, a única lição que ninguém podia perder da Bíblia é que a Bíblia ensinava de Jesus. E eles não sabiam. Você imagine só a cegueira. Só que aí, Jesus, olhando para o futuro, ele diz o seguinte, né? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só o que ele diz. Veja que aquilo estava um caos. Ninguém entendia nada da Escritura, já havia o Velho Testamento inteiro, mas ele olhando toda aquela cegueira do povo, dos pastores, dos doutores da lei, dos líderes da igreja, daquele povo todo, ele diz, quando vier o Filho do Homem, vai ser pior. Porque o que é a fé? A fé vem pelo... saber, conhecer. Claro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então se falta fé, o que faltou? O que faltou? Ouvir. Faltou ouvir a palavra de Deus. Ah, mas tem gente indo na igreja, ouvindo tudo, mas não está ouvindo a palavra. Está ouvindo o quê? Está ouvindo um arremedo. Está ouvindo uma ladainha. Está ouvindo uma coisa mecânica, mas não está ouvindo a palavra. Olha, é impressionante como a gente ouve testemunhos hoje, né? Isso não é para a glória de homem nenhum, isso é o poder da palavra. Veja que interessante, nós ouvimos muitos testemunhos dessa natureza. Eu estava 40 anos na igreja, não aprendi nada. Agora eu estou há 1 ano estudando a Bíblia, estudando com os irmãos, com esse, com aquele. Eu aprendi mais em 1 ano do que eu aprendi em 40 anos dentro da igreja. E é uma realidade. É uma realidade. Hoje as igrejas são mecânicas. Né? Elas têm o quê? Elas têm o seu corpo de doutrina, é o que eles ensinam. Então você vai numa igreja batista, ele tem uma liturgia a seguir. E ele está lendo aquilo ali. E disse tal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas veja, não é um ataque a ninguém. Ninguém entendeu nada. Às vezes um pastor ou um padre que ainda resolve expor alguma coisa. Mas ainda assim é uma comida incipiente, porque se fala quando muito 20, 30 minutos. Olha como é fantástico você poder sentar e estudar a Bíblia. Isso é um milagre. Acreditem, isso é um milagre. Você sentar, estudar a Bíblia, às vezes, fica 1 hora e diz, puxa, passou tão rápido. Imagina que bênção você poder dizer, mas passou tão rápido. Né? E é uma bênção, porque hoje, eu digo sempre, né, o católico, por exemplo, é um mártir. Para mim, sinceramente, o católico é um mártir, porque você aguentar 1 hora dentro de uma igreja, sabe, um ensino repetido, eu não consigo. Por isso eu digo, é um mártir, eu não consigo. Né? E as pessoas vão, porque elas têm um coração, elas querem aprender, elas querem saber, elas vão. Né? E assim também várias igrejas. Né? Hoje, infelizmente, a palavra está sumindo das igrejas. E é por isso que a igreja experimenta essa corrupção violenta. Porque o poder de transformação está na palavra. Se você não contempla, se você não busca, nós somos transformados naquilo que contemplamos. Começa a andar com bandido, daqui a pouco você vai estar fazendo o quê? Roubando, matando, não é?
Você começa a andar com a palavra, que é Cristo, você começa a ser parecido com Ele. Né? Então, ele vem e começa, né, abrindo a boca os ensinava, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lição simples, o que é um pobre de espírito? Um pobre de espírito é aquele cara que, pobre de espírito é uma pessoa que sente a sua pequenez, é uma pessoa que é humilde, isso é um pobre de espírito, pessoa humilde. E Jesus inicia deixando claro, é a primeira lição que ele dá. Então, por exemplo, né, o sujeito, e na época era muito assim, ensinava-se, por exemplo, os fariseus, eles tinham roupas caríssimas, né, eles tinham, na época, dinheiro, eles tinham casas bonitas, né? Vinho do bem e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Alguma coisa mudou? Como é que é os líderes hoje? Mesma coisa. E os infelizmente, sabe o que eles ensinavam? Olha que interessante. Eles ensinam, por exemplo, se você tinha uma lepra, se você tivesse uma doença, se você fosse pobre, eles diziam que isso era castigo de Deus. Você está com lepra, você está com isso, você está com câncer, você está com isso, é por castigo de Deus para você. Por quê? Porque você é mau. Só que como eles aí tinham dinheiro, então eles estavam bem com Deus. E eles ensinavam isso. E o povo ficava desesperado, você imagine. A pessoa, além de ter um familiar com lepra, morrendo, porque ele tinha se excluído da sociedade, ainda ele achava que estava sob o juízo de Deus. Imagine o desespero da família e todo mundo. Olha a maldade que eles tinham. Nenhuma novidade. Não é diferente. O que os pastores dizem hoje? Não, vem para a igreja, porque está faltando Deus na tua vida, você é pobre, mas Jesus vai na raiz da questão. Bem-aventurados os humildes, não é os orgulhosos. Os fariseus, cheios de orgulho próprio, eu sou bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, ele vai na raiz. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então assim, isso são lições práticas, né? Não pode entrar aqui e sair aqui. Você ouve isso e Jesus está dando uma promessa para você. Ele está dizendo, vale a pena ser humilde. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Então a gente tem que aprender a evitar coisas do tipo, eu sei mais, eu sou melhor, eu sou bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, quando você está indo, eu já estou voltando. Tudo isso mostra um orgulho, né, que vai finalmente, se não for trabalhado, vai finalmente arrancar do céu. Vai tirar o céu de você, porque no céu não tem lugar para orgulhoso. A pessoa só pode aceitar Cristo se ela for uma pessoa humilde. Se vocês observarem, a maior camada social hoje que rejeita Cristo é a camada dos ricos, dos cientistas, dos que se julgam inteligentes. Eles acham que não precisam nem de Deus. Né? Claro, porque para eles isso aqui é coisa de gente burra, ignorante. É assim. Salvo, né, umas pouquíssimas celebridades, Einstein, né, pessoas que realmente entenderam, foram estudar. E é assim, qualquer pessoa que fale da Bíblia, você pode ter certeza de uma coisa, nunca leu direito, nunca leu de verdade, nunca leu para aprender. É impossível que alguém fale mal da Bíblia se ela realmente passa a estudar. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Segunda lição que ele dá, versículo 4. Quer ler, Célia, para nós? Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem é que chora? Por que a gente chora? Por que a gente chora? Você chora por quê? Porque você está feliz? Não, você chora porque você está triste. Você chora porque acontecem calamidades na tua vida. Você chora porque acontecem problemas. Você chora porque vem dificuldades. E Jesus está dizendo o quê? Bem-aventurados os que choram. Olha como é tudo o contrário do que a gente é ensinado, né? É o contrário. Jesus está dizendo, olha, alegre-se se você tem motivo para chorar. E não se preocupe. Vai ser sofrido, vai ser doído, mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Serão é futuro. Serão. Jesus não promete. Veja, há muitas pessoas que dizem assim, cuide da tua vida que eu cuido da minha. Em primeiro lugar, eu não tenho como cuidar da tua vida porque a vida não é tua. A nossa vida não é nossa. Nossa vida pertence a Deus. Nos foi dada como um empréstimo.
né? E infelizmente, muitas vezes acontece isso. Você tenta ajudar a pessoa e a pessoa não quer ser ajudada. Principalmente no campo da religião. Não, eu tenho a minha religião, fique com a tua. Como é que é? Meus pais eram católicos, então eu permaneço porque... Vou morrer católico. Meu pai foi católico, minha mãe foi católica, mas eu vou morrer católico. Nós estamos falando católico como poderia ser assembleiano, como poderia ser qualquer um, tá? E isso, né, é triste. Por quê? O verdadeiro cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus. Se é uma criança de 8 anos estiver te ensinando algo, procure aprender, né? E a humildade é que vai fazer com que você aprenda. Você só vai aprender se você for humilde. Se você acha que sabe, não vai aprender, né? Então, bem-aventurados os humildes e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? 5. Consegue ler, Petiço? Versículo 5? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vejam, quando a gente fala de manso, obviamente, Jesus foi perfeito, é diferente. As pessoas dizem, né? Porque a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que pisou nessa terra. Só que ele não foi perfeito. As pessoas às vezes me dizem assim, Rogério, mas Moisés foi mais manso que Jesus? Porque a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso. Sim, mas ele não foi perfeito, né? Então, aí a gente já vê que... Mas Moisés, o que era essa mansidão, né? Moisés pega um povo do Egito e começa a levar para a terra prometida. Você imagine só, né? Aí um que reclama disso, cadê a água? Cadê a água? Quem dera nós, né, morrêssemos no Egito, onde tínhamos panela e comida a fartar. Quem dera, né? As pessoas que, infelizmente, elas reclamavam de tudo. Constantemente, né? E Moisés foi manso do início ao fim. Calma, gente, calma. O que são os mansos? São aqueles que também são considerados, né, como pacificadores. Tá todo mundo, sabe, brigando. Você nunca devolve na mesma moeda. É muito comum hoje, inclusive, esse ditado, né? Eu não levo desaforo para casa. Sinto muito se você não leva desaforo para casa, porque, né, não vai herdar a terra. E é curioso, né, essa questão, por exemplo, da mansidão, porque assim, tudo isso, se você observar, é um exercício prático diário, né? Você está lá trabalhando, você tem 1000 motivos para brigar, para discutir, porque coisa errada sai a cada segundo, né? Mas a promessa, trânsito, principal, olha só, o trânsito, muito bem lembrado, o trânsito é um teste de ferro. Você está indo aí, o sujeito fecha, o outro... Pode ver, se o sujeito é manso, né? Por isso a palavra também diz, né? A palavra calma amansa o furor, né? As versões. Ou seja, o sujeito vem todo bravo em cima de vocês. Não, por favor, calma, né? A coisa ameniza. Às vezes o maior problema não é nem o que você fala, mas como você fala, não é? A forma como você se comunica, a forma como você se expressa faz toda a diferença, né? E é curioso aqui porque assim, de um modo geral as pessoas dividem, ou já não, esse é salvo, esse é perdido. Mas a Bíblia tem separações entre os salvos. Você vê, os mansos, não diz que os mansos vão herdar o reino do céu. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Por isso que dá tanta confusão. Aí você vai ver, por exemplo, o grupo Testemunho de Jeová dizendo, não, os salvos vão morar na terra. Outro, não, vão morar no céu. Olha aqui, ó. Aí um pega... E por que se perde tanto na Bíblia? A gente já falou disso. Por que hoje se erra tanto? A Meire, um exemplo hipotético, a Meire abre a Bíblia para ler. Aí o que ela faz? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ah, tá vendo? Olha aqui, ó, vão para o céu, não vão? Texto isolado do contexto. Ela estudou só isso aqui, então para ela, para onde vão os salvos? Para o reino dos céus. Mas a Célia vai lá e estudou bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Daí ela vai dizer que eles vão para onde? Para a terra. Só que é preciso, né, o quê? Ler o contexto. O contexto vai ensinar que os mansos herdam a terra, certo? E os humildes, o reino dos céus. Os humildes, então, estão, por assim dizer, numa categoria melhor. Agora, obviamente, veja Moisés. Veja que interessante. Moisés foi o homem mais manso. O que ele queria? A terra. O sonho dele foi entrar na Canaã, na terra prometida. É impressionante isso, porque assim, a Bíblia
parece, eu vou deixar aqui o parece, porque né, tem coisa que a gente não, é mais difícil de entender, mas a Bíblia parece realmente que Deus, conhecendo o caráter de cada ser humano, ele sabe exatamente o que ele quer. Se você dissesse, Moisés, o que você quer? Eu quero entrar na Canaã. É o que ele queria. Né? Então a Bíblia vai mostrando, por exemplo, qualidades que você tem que desenvolver, que são dons de Deus. Né? Você simplesmente, não adianta também você simplesmente dizer, não, a partir de hoje eu vou ser um sujeito manso. Não é assim que funciona. É você reconhecer, né? É reconhecer em primeiro lugar que você está inserido nisso. É você ler quando diz bem-aventurados os pobres de espírito, você não tem que dizer para Deus, Senhor, eu sou. Não, é o contrário. Diz, Senhor, não, o Senhor está desnudando meu coração, eu achei que era, mas eu estou vendo que não sou. Agora ele tem condições do quê? De mudar você. Por isso o novo nascimento. Ensina-me, Senhor. A única coisa que você não pode dizer para Deus é, eu sou assim, ou eu prometo que vou fazer. Não perde tempo. Pedro falou, né? Todos vão te negar. Eu? Não. O que aconteceu com ele? 3 vezes. Negou 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Né? Então, o ser humano não conhece seu coração. Invariavelmente vai acontecer isso. O sujeito que disser, não, eu sou humilde, é exatamente o que ele não é. Ele pode até ser manso, mas humilde ele não é. Claro, porque o defeito de caráter é difícil para a gente assumir. Como seres humanos que somos, nós não queremos, né, que nos apontem os defeitos de caráter. Mas o Espírito de Deus trabalha exatamente nisso. Para quê? Para retirar esse defeito. A experiência maior de ser humilde é quando se é humilhado mesmo. Ah, a pessoa mantém. É. E ele percebe, né? Porque normalmente a maioria das quando é humilhado, ele, não, bom, você está me humilhando, tá? Né? Exatamente. Essa é a parte mais difícil de exatamente. se reconhecer. Perfeito. Né? A pessoa não quer ser humilhada, quando em realidade a Bíblia também diz, né, dos humilhados que serão exaltados. Exatamente. Né? Então, a gente, no final das contas, é como se Deus dissesse assim, né? Você, por exemplo, começa a reclamar com Deus, Senhor, mas dá tudo errado na minha vida, filho, agradeça por isso, porque o teu galardão não é aqui, é lá. Né? Então, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Você... dessa questão de humildade, né, junto com a mansidão e tudo mais, né, porque no final das contas, nós, por exemplo, podemos não ser humildes, não ser mansos, não ser nada disso, nem pacificadores, nada. Nós podemos ter todos os defeitos, né. Agora você imagine a seguinte situação, você e o Petis estão aqui, vão almoçar, daqui a pouco alguém bate na porta aí, por alguma razão entrou um mendigo, conseguiu entrar, chegou ali e pede um prato de comida para a Meire. A Meire e o Petiço vão lá com todo carinho, preparam um prato bem caprichado mesmo, chega, oferece para ele come, ele devolve o prato e diz assim, você não fez mais que a tua obrigação. O que você sente? Vai achar que a pessoa não foi grata, né? Essa é a hora... Tem alguma coisa em troca. Essa é a hora, exatamente, nem que seja um obrigado. Essa é a hora que... Porque assim... A vaidade da gente, porque a gente não deveria querer esperar obrigado. Claro, né? Por quê? Porque no final das contas, né, o verdadeiro cristão, claro, estamos falando como cristãos, nós estamos falando com o mundo, porque o mundo, isso aqui não é para o mundo, isso aqui é para quem quer realmente viver, né, o que Cristo ensina. Você, em primeiro lugar, você deveria reconhecer que a comida não é tua, foi Deus que te deu. Você repartiu aquilo que não era teu, você repartiu um pouquinho do que Deus te deu. E se ele fala, você não fez mais que a tua obrigação, convenhamos. É verdade ou não é? Verdade, a nossa obrigação é o quê? Como cristãos é compartilhar. De graça recebeste, de graça dai. Agora é claro que o papel dele é agradecer. Né? Mas se ele não agradece, agora essa crise é que vai demonstrar o que eu sou. Essa é a crise que demonstra o que eu sou. Se eu sou humilde, se eu sou manso, vá! Já fica, né? Essas horas é que é difícil exercitar, não é a hora que está tudo tranquilo, né? Tá tudo bem, né? Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, o que é isso? A palavra de Deus diz assim, todos os teus mandamentos são justiça. Fome e sede de justiça é você realmente ter fome, vontade de fazer o que é correto. Justiça, mandamento. Por exemplo, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Eu tenho que ter fome e sede de fazer isso.
porque isso é justo. Mas hoje o que a gente vê com os filhos? Convenhamos, o que a gente vê dos filhos hoje? A Bíblia é perfeita, gente. Se tem uma palavra que demonstra a realidade dos filhos, hoje eu digo de forma genérica, os meus não estão fora dessa realidade não, todos. Ingratidão. A Bíblia diz que esse tempo que nós vivemos, os filhos serão ingratos. É esse o termo que ele usa. É ou não é verdade? Convenhamos. De um modo geral, a gente vê que os filhos hoje, eles realmente acreditam que os pais são obrigados a dar o que eles querem. Que os pais são obrigados a dar a comida que eles querem. É um fato. A gente vê, por exemplo, hoje como os filhos são ingratos, né? Em todas as camadas sociais, né? E a Bíblia, então, se levanta poderosa dizendo, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E essa é uma promessa exatamente dentro daquilo que você falou. Quando você é humilhado, quando te humilham, você quer o quê? Justiça. Não é justo. Você é acusado indevidamente. O que você quer? Justiça. Tem coisa pior do que ser acusado de uma coisa que você não fez? Jesus foi acusado de tudo que ele não fez. Não fez nada. Pilatos, inclusive, diz, eu não acho pecado nele, gente. Não acho pecado nele. Quer que eu solte? Negativo. Não, senhor. Crucifica. E onde foi o erro de Pilatos? Onde foi que Pilatos errou? Faltou ser justo. Pilatos estava lá. O próprio Pilatos disse, eu não acho nele pecado. Eu não vejo erro nele. Mas mesmo assim mandou o quê? Chicotear. Aí ele caiu. Porque veja, se não tem pecado, por que eu vou mandar chicotear? Quando eu chicoteio, né? Veja, os fariseus queriam crucifixão. Então ele pensa assim, bom, eu vou mandar crucificar que deu cala a boca de todo mundo. Eles vão se dar por satisfeito. Mas o que a mente má pensa? Não, se chicoteou sendo religioso, é só nós apertar que ele manda matar. O diabo pensa assim. Por isso que a Bíblia também vai ensinar que não são as grandes raposas que estragam a seara. São as pequenas. O que isso quer dizer? Nós precisamos nos preocupar com os pecadinhos. Entende? Ah, não, isso aqui... Porque é ali que estraga. Quem não é fiel no mínimo, não é fiel no muito. Entende? Porque, claro, o que o diabo faz? O diabo não vai conseguir fazer com que o Piti saia daqui agora e mate alguém. Não vai conseguir. Não vai conseguir você faça isso. Então o que ele começa? Ele começa no pecadinho pequenininho. Ah, mas isso aqui, mentirinha branca. Né? Ele começa assim. Só que aí o que ele faz? Ele tem um objetivo. Você fez isso, amanhã é maior. Né? Ninguém começa de pequeno matando. Um assassino não começa matando. Ele começa onde? Cometendo pequenos delitos. Pegue, por exemplo, uma pessoa, infelizmente, hoje que se droga. Né? Ele é um viciado nato. O que ele faz? Ele não começa roubando. Né? Ele começa simplesmente dando o que ele tem. Daqui a pouco ele não tem mais nada, ele vai lá e pega o negócio do pai. Vai lá e pega o negócio da mãe. Daqui a pouco ele já está roubando lá fora. Não há limite. E é aí que está. Não há limite. É uma escala. O diabo sabe exatamente isso. Por isso a Bíblia também vai no ponto central. E outra, convenhamos. Imagine que você, por exemplo, tem uma coisa que você gosta, você é um viciado, por exemplo, em cigarro. Um exemplo hipotético. Você não consegue parar. Tem gente que diz, não, vou parar e para, mas eu mesmo fumava e não conseguia. Né? O outro é viciado em bebida, não consegue parar. Então o que Deus diz? Não, comece evitando aquilo que você tem força para fazer. Por quê? Porque Deus te promete a vitória. Então você começa a exercitar bons hábitos. Olha só um exemplo. Você pode não ter facilidade para parar de fumar, mas você tem facilidade para beber bastante água todo dia, ou não? Sim. Então você começa a beber, por exemplo, bastante água. O que vai acontecendo com as toxinas agora? A nicotina do sangue vai sendo eliminada devagarinho. Vai diminuindo a vontade. Não é que vai tirar, vai diminuindo. Você está fazendo a tua parte. Pode ter certeza, a parte de Deus ele faz. Se ele vê que você realmente não consegue, ele vai tirar o cigarro da tua vida. Isso eu digo por experiência. Eu fumava, não conseguia parar de jeito nenhum. Não conseguia dormir.
E eu me lembro bem, no apartamento que eu morava ali no Pôr do Sol, acho que é, né? Pôr do Sol. Uma noite, acho que era 1h da madrugada, Petiço, mais ou menos, eu não conseguia dormir, levantei, fui lá, acendi um cigarro, fumei até a metade, e eu já não dormia, eu tinha insônia por causa do cigarro, que eu trabalhava demais, trabalhava 2, 3 noites direto, sem parar, dia e noite, fumando, tomando café e tal. E aí, claro, nicotina no corpo inteiro, cafeína, como é que vai dormir, né? E aí 1h fui lá, acendi o cigarro, fumei até a metade, fiquei com raiva de mim, raiva do cigarro, peguei a carteira de cigarro, enfiei embaixo da torneira com água, molhei tudo, tal, amassei lá, tal, no lixo e fui deitar. Meia hora depois, o que eu estava fazendo? Curando cigarro. Lá secando cigarro na boca do fogão, secando, bituquinha que sobrou, né, porque estava tudo amassado, para fumar. Gente, sabe aquela hora que você assim se dá em conta, Isso é uma humilhação. aquela coisa que você olha assim e diz assim, não, mano, sem brincadeira, eu peguei aquilo lá, eu estava secando, eu parei, né, caí de joelho, falei assim, pai, é o seguinte, eu não conhecia Deus como hoje tenho o privilégio de conhecer pela Bíblia, mas assim, eu sempre tive um certo, pai, é o seguinte, os crentes aí estão dizendo que o Senhor é amor, dizem que o Senhor é amor, eu quero acreditar nisso, mas é o seguinte, eu parar de fumar não vou morrer, não tenho muito tempo, eu vou acabar morrendo, não tem como sobreviver dessa maneira, eu vou morrer. Se o Senhor me ama, o Senhor tem que tirar o cigarro da minha vida. Eu não paro. Se o Senhor não tirar o cigarro da minha vida, eu vou morrer. Minha oração foi assim. Eu levantei dali e nunca mais fumei. Nunca mais. Deus tirou o cigarro da minha vida. Então eu posso falar, não por teoria bíblica, eu falo por experiência. Deus tirou o cigarro da minha vida, porque eu não parava. Sem chance. Tirou. Hoje, cigarro, e é outra coisa que a gente precisa aprender. Quando Deus dá a vitória, por isso que você vê nas igrejas ali, eu não acredito em nada disso, nada. Porque eu conheço o milagre bíblico. E eu confio no milagre bíblico. Por exemplo, o cara estava paralítico. Jesus curou. Ele não saiu se escorando em ninguém. Ele não saiu andando, ele saiu pulando. Quando Jesus entra com o jumento na Jerusalém, quem é na frente? Os cegos. Claro, os cegos, porque agora eles viam, né? Isso era uma lição fantástica. Eles iam na frente. Atrás deles iam os paralíticos que ele curou. Eles não iam andando, eles iam pulando. Imagina, um cara que nunca conseguiu andar, cura, você acha que ele vai sair? Ele sai pulando de alegria. O cego sai, quer olhar tudo que não viu no mesmo minuto. É assim. Ou seja, o milagre é perfeito. Olha os milagres, entre aspas, que acontecem nas igrejas. O sujeito está lá que não anda, por exemplo, e daí ele começa... Se apoiar com alguém ali. Não é assim. Isso não é milagre bíblico. Jesus cura mesmo. Não faz pela metade. Nada. Né? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não se preocupe. E vamos ser acusados injustamente. Vamos ser. Nessa entrevista, inclusive, depois a Kátia, né, me chamou lá e disse, Rogério, eu não sei como é que você tem coragem de falar essas coisas todas aí. Mas eu te pergunto, né, se Deus te mostra algo na Bíblia, isso, por exemplo, que a gente fala aqui, problema das igrejas, você acha que tudo isso vai gerar problema para nós? Eu tenho vídeos esparramados falando disso tudo. Eu sei que isso vai gerar problema para mim, mas foi uma escolha. Eu escolhi servir a Deus. Né? E cada um que escolhe servir a Deus vai ter problema. E vai ser acusado injustamente. Jesus foi acusado injustamente, os profetas foram acusados injustamente. O povo de Deus vai ser acusado injustamente. Paulo diz, todos. Quanto é todos? Todos. Todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Começou cedo com a gente também, não só comigo, vários, Brasil e no mundo. Você está numa igreja, está vendo eles fazer tudo errado. Você está lendo, Deus está mostrando que está errado. Você chega lá e diz, pastor, está errado. Você não pode ficar pedindo dinheiro para as pessoas não têm condições. Elas não têm, é um povo pobre. Vocês têm que parar de pedir dinheiro. Não, mas veja bem, pastor, para. Não chega uma hora que você é persona não grata. Aí você vê que eles estão ensinando errado, pastor, está errado. A igreja aqui que eu frequentava, a igreja da Claudete,
a esposa do pastor chegou, porque sempre o pastor é que manda, e ela foi fazer uma pregação. Ela disse no púlpito que às vezes não era bom você orar para Jesus ou para Deus. Ore para o anjo, para não ficar incomodando Deus e Jesus o tempo todo. Olha só, mulher de pastor. Óbvio, quando acabou a pregação, nós chamamos ela no canto junto com o pastor. Pastor, se ela pregar mais uma vez algo dessa natureza, ela não prega mais. Não se pode usar o púlpito para ensinar uma mentira dessa natureza. Mas precisa ver como ficou brava. Não, porque não sou o quê? Eu sou mulher do pastor, o que vocês estão pensando? Como que estão pensando? Aqui se prega a palavra. Mas se ninguém conhece a palavra, o que o padre fala, amém, glória, o pastor fala, amém, glória, a igreja não cresce, a igreja sofre. Por quê? Conhecereis e a verdade vos libertará. Se o pastor ensina o erro, você vai ficar preso. Preso ao inimigo. Quem é o pai da mentira? É o diabo. A verdade te liberta, o erro vai te escravizar. Não importa o tamanho do erro, não importa, né? Então assim, a gente vai ter problema. E nós tivemos problema, eu tive que escolher entre servir a Deus ou a igreja. Chegou uma hora, eu era ancião da igreja, eu tive que escolher. Senhor, eu não tenho mais como servir ao Senhor e à igreja. Eu aprendi a amar a tua igreja, mas eu não tenho como, eu tenho uma escolha a fazer agora. Ou eu ensino a verdade para o teu povo, ou eu ensino o que a igreja está mandando ensinar. Semana de oração. Chegava o sermão tudo pronto. Queriam que eu pregasse o que estava lá. Não, eu não vou pregar isso aqui. Não vou, não está certo. É problema. Não, você não pode, você é um ancião, não tem. Começa o problema. Agora veja, o petiço se converte. Começa a estudar a palavra de Deus. Certo? Ele começa a aprender, o que ele quer fazer? Ele quer levar para os outros o que aprendeu. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. E de fazer discípulos, ensinando o que a igreja ensina? Não, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Então ele quer ensinar isso. Pode ter certeza. Se ele começar a estudar a palavra e for lá na igreja tentar ensinar o que ele aprendeu, se prepare que ele vai ter problema. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo, né? Ele, enquanto Saulo, estava tudo bem. Um dia Jesus disse, Saulo, por que você está me perseguindo? Como, senhor? Você está me perseguindo, Saulo. Você está perseguindo os meus filhos, está perseguindo os cristãos. Aí ele cai do cavalo, né? E aí o que é dito a ele? Vai lá na casa de Ananias, vai lá aprender com ele. Esquece tudo que você aprendeu dos pastores, dos sacerdotes. Vai lá, sério. Porque a cegueira aqui, é a cegueira espiritual que ele tinha. Essa era a lição. E Paulo nunca mais se recuperou completamente. Né? Tanto que diz, né? Eu sou testemunha de que vós arrancarias os próprios olhos para nos dar. Então ele vai para os Gálatas, os caras queriam arrancar o próprio olho para dar para ele, porque com certeza ele tinha problema. Quem escrevia as cartas dele era Timóteo, Filipe, né? Porque ele tinha problema. Agora eu pergunto, você vê o cristianismo real como é diferente? Ele falou, eu 3 vezes orei acerca do problema, né, do espinho na carne, e me foi dito, a minha graça te basta. Então, a própria doença, por vezes, ou o próprio problema físico é algo que Deus permite que você tenha. Para quê? Para que você se mantenha humilde. Olha que interessante, se manter humilde. Porque a natureza não seria, né? Não. Então, claro, porque a Bíblia ela é de uma sabedoria impressionante. O sujeito começa a ler, começa a achar que é o melhor que todos, e vem o problema. Deus, para mantê-lo humilde, né, ele permite que problemas ocorram, dificuldades ocorram, para que ele se mantenha humilde. Porque se ele deixar de ser humilde, ele está incapacitado para a obra. E o que a gente menos vê é a humildade, infelizmente, nos líderes. Né? O melhor banco tem que ser o do líder, o melhor estacionamento da igreja tem que ser o dele, o melhor carro tem que ser o dele, o melhor tem tudo, o melhor é o dele. Está errado. Jesus veio para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele começou lavando os pés, né? Mostrando que a humildade, né, é o início, né, daquele que realmente quer servi-lo. Né? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? Hoje é praticamente impossível você aprender a exercer misericórdia assistindo televisão. Pelo contrário. Pode ver. Você liga a televisão, o que aparece lá? Aparece o político roubando. Qual que é a tua vontade? De exercer misericórdia? Qual que é a tua vontade? Matar.
Esses bandidos, ladrão que estão Alguém colocando tá a gente numa... se dando bem. Sempre. E você, aí veja só, você está ali na frente da televisão. Por isso a Bíblia diz, né? Evitai a contemplação do mal. Porque nós somos transformados no que? Contemplamos. Sempre. Eu sou transformado no que eu contemplo. Eu estou contemplando o quê? Corrupção, roubo, morte. Aí você olha, por exemplo, o sujeito roubou tanto. E você, mas, né? E a raiva começa a aflorar. Aí não, e INSS um rombo de tanto, e não sei o que roubo de tanto, e o outro roubou tanto, e a quadrilha não sei o que roubou tanto, e agora roubou ouro, e agora roubou não sei o que. Cara, você... Entende? Aí você vê um sujeito, e não falo por defesa, por favor. Você está assistindo, aí aparece um sujeito que estuprou e matou 20 garotas. 5, 6, 10 anos. Que vontade você tem? Para pensar, qual é a tua vontade? Você vai ouvir de muitas bocas, esse cara tem que queimar vivo, esse cara tem que esfolar, esse cara tem que isso, esse cara tem que aquilo. E é natural que o homem pense assim, mas não é bíblico, não é correto. É preciso exercer misericórdia, até porque existe uma coisa muito simples ali. Imagine que esse sujeito que estupra, que faz, se você for ver a vida dele, provavelmente, quando ele era pequeno, provavelmente, eu não estou dizendo que é, mas ele pode ter sido uma criança que com 1 ano de idade o pai apagava o cigarro na sola do pezinho dele, porque ele chorava. Né? Foi uma criança que cresceu num meio violento. O que ele aprendeu foi aquilo que ele viu. Ele viu o pai bater na mãe, ele viu a mãe se drogar, ele viu o irmão morrer. Entende? Ele cresceu num ambiente completamente hostil. E quem sabe ele foi estuprado também. Certo? Então ele cresce com isso. Certo? Ele cresce com um desejo só, se vingar. E é o que ele vai fazer. Aí você olha e diz, esse sujeito é um crápula, esse sujeito é isso, esse sujeito é aquilo. Nós temos que exercer misericórdia. Jesus, inclusive, diz com os inimigos. Imagine só. Né? Então, é fácil? Não é. Claro que não é fácil. É contrário à natureza nossa de lobo. Mas ele promete. Uma das coisas que as pessoas também precisam aprender da Bíblia e que eu aprendi a duras penas, né? Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, né? Não é porque você explana a Bíblia que você é perfeito. Não, nós estamos todos no mesmíssimo barco, né? Agora, é fantástico você ver, por exemplo, a Bíblia dizendo que todas as promessas de Deus e todas as ordens dele são promessas habilitadoras. Sabe qual é a diferença? A diferença é que Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe. Quando ele diz isso para você, você não precisa dizer para ele, a partir de hoje eu vou honrar meu pai e minha mãe. Você só precisa dizer, Senhor, eu aceito. No momento que você diz aceito, ele começa a trabalhar. Por exemplo, como é que você lê o mandamento? O mandamento você lê, né? Não matarás, não é isso? Na tua cabeça, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer para você quando você lê não matarás? Não mate. Não mate. Não é isso? Mas está escrito não mate? Está escrito o quê? Não matarás. Matarás é o quê? Futuro. Matarás é promessa. Não matarás é promessa. Não mates é ordem. Entende a diferença? Então Deus está dizendo assim, eu vou te dar a lei. E essa lei, eu num primeiro momento vou escrever na rocha, porque eu tenho uma lição para ensinar para vocês. Mas se você aceitar, eu vou escrever ela no teu coração. Por isso ele diz, um novo concerto, escreverei as minhas leis nos vossos corações, no vosso entendimento. Então primeiro, ele quer que você use o entendimento. Meire, não matarás. Entendeu? Assim não mates. Não, Meire. Entendeu? Sim, senhor, entendi. Não é para me matar. Não, Meire. Entendeu? O que, senhor? Leia. Aí você, não matarás. Entendeu agora, Meire? Ah, entendi, senhor. Não matarás, não é não matas. Sim, filho, agora você entendeu. Então agora, entendeu? Entendi. Se aceita? Aceito. Então agora eu vou escrever no teu coração. Entende? Primeiro eu preciso entender, certo? Eu preciso anuir com a mente. Digo sim. Agora, ele diz, então agora que você aceita? Aceito. Agora eu posso escrever no teu coração. Porque eu não vou escrever no teu coração se primeiro você não me permitir. Olha como Deus é fantástico. Entende? E a gente aprende tudo errado.
Né? Para a gente é ordenança, não, Deus falou que não é para fazer, não pode fazer. Claro, é lógico que Deus quer o exercício teu, óbvio. Quem é que quer ser campeão sem participar? Não é? Deus dá para nós o privilégio de participarmos, mas para que você nunca desanime, até o último segundo, para que você nunca desanime, será sempre uma promessa habilitadora. É uma promessa que te habilita a fazer. Ele te dá o carro, né? Você precisa saber o quê? Dirigir. Então ele te dá o céu, mas você precisa saber morar lá. Por quê? Adianta ele dar o céu para o sujeito que quer beber pinga no céu? Vai ser feliz lá? Não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Ele vai chegar, por exemplo, ele morreu escolhendo os vícios. Vai chegar no céu, não tem droga. Não tem álcool. Não tem nada disso. Ele não vai ser feliz no céu. Acredite. Finalmente é um ato de misericórdia que Deus permitirá que aqueles que não poderão morar no céu ou não poderão morar na terra renovada serão destruídos. E esse é outro erro crasso. Mais um erro violento. Por exemplo, vocês têm o Serginho. Volte no tempo e tente imaginar o Serginho com 5 anos de idade. Tá bem? Qual pecado ele precisaria cometer para você jogar ele numa fogueira para ele queimar? O que ele teria que fazer? Certeza? Nenhum. Petiço. Que pecado ele teria que cometer para você jogar ele numa fogueira e dizer, quero que você fique queimando aí? Nenhuma chance de jogar na fogueira. Amém. Pergunta, você é melhor que Deus? Não. Sim ou não? E a Mary? Não. Então por que nós acreditamos que Deus vai jogar gente na fogueira para queimar por toda a eternidade, se nós, seres humanos pecadores, não temos coragem de fazer isso? Que somos maus, né? Já pensou nisso alguma vez na tua vida? Não dessa forma. Por isso, o inferno que se ensina não é bíblico. Esse inferno que Deus vai te dar 70, 80 anos de vida e se você não fizer coisa de jeito você vai queimar por toda a eternidade, não é bíblico. Tem nada a ver com Deus. Isso é uma invencionice criada para fazer com que as pessoas tivessem medo de Deus e fossem para a igreja. Entende? E isso faz com que Deus vire um tirano. E aí as pessoas não aceitam a Deus por quê? Quem é que vai amar um Deus que te dá 70, 80 anos de vida e depois te joga para queimar por toda a eternidade? Torturando. Não tem o menor cabimento essa doutrina. E é uma doutrina ensinada por praticamente todas as igrejas. Todas. Olha a leitura que se faz errônea de textos bíblicos. O inferno existe? Existe, é bíblico. Mas não existe o inferno que você vai queimar por toda a eternidade. Isso não é bíblico. A Bíblia diz, não restará raiz nem ramo. Ou seja, não vai sobrar nada. Vai ser destruído completamente. O pecado tem que ser erradicado da terra, me entende? Erradicado, não é ficar queimando por toda a eternidade. Né? Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Todos verão a Deus? Não. Os limpos de coração. O que é um limpo de coração? É aquele que realmente não tem maldade. Você pode ser humilde e pode ter maldade. Mas o limpo de coração é aquele que não tem maldade. Nada por maldade. Um exemplo bem simples. Você, Meire, tem um carro para vender. E você está muito apertado. A empresa precisa urgentemente vender um carro. Você liga para mim sabendo que eu tenho algum dinheiro. Teu carro vale 50 mil. A gente já falou disso. Teu carro vale 50 mil. Rogério, eu estou muito apertado, preciso vender meu carro urgente, preciso vender hoje. Quanto vale teu carro? 50. Te dou 30. Isso se chama maldade. Mas é o mundo dos negócios. Mas é maldade. E aceito. É maldade. É aceito. Normal. Claro, normal. Não. Inclusive, né, se diz o quê? Combinado. Não é. Não sai caro. Não sai caro. Não é roubado. Não é arrumado. Né? O combinado não sai caro. Não é assim. Eu me aproveito de uma situação de alguém com problema, certo? Já é ruim isso com pessoas que não são amigas. Imagine aquele que se diz amigo. Né? Menos ainda. Né? Por isso a Bíblia, inclusive, vai usar termos assim que não se pode cobrar usura, inclusive. Dinheiro emprestado entre cristãos não se pode cobrar juro.
Sem chance. E todos os bancos, então. Banco é banco, né? Banco é mundo. Banco é instituição. Eu digo como seres humanos, né? O cara chega e diz, não... inferno. Não tem. Não, essas, você vê, né? O banco está fora de cogitação, essas instituições não tem o que dizer. Elas são completamente contrárias aos princípios divinos. Todas elas. Não adianta você achar que... São instituídas não por Deus, né? Pelo homem, né? Muito bem, né? Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Haverão pessoas no céu que serão pessoas que estarão mais próximas de Deus. Por exemplo, quando os anjos são expulsos do céu, foram expulsos os anjos que eram muito próximos de Deus, os querubins, anjos que não eram tão próximos, que são os anjos de luz, os serafins, e os anjos comuns. Nós vamos substituir esses anjos. Por isso Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque no céu não se casam e não se dão em casamento, mas sereis como os anjos de Deus. Então nós fomos criados, o ser humano foi criado para substituir os anjos que caíram. Para isso fomos criados. Por isso Jesus disse, na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Então ele foi preparar o lugar, as casas já estão lá. Você entende? E essas casas eram de quem? Dos anjos que foram expulsos. Elas vão ser agora, né, habitadas por aqueles que vão substituir os anjos que caíram. E essa é a classe, então, né, dos salvos, mas não é, a classe de salvos não se resume a salvos e perdidos, repetimos. Tem aqueles que verão a Deus. Ah, mas os outros são proibidos de ver a Deus? Não, não é que são proibidos. Vocês são proibidos, por exemplo, de ver o Evandro Roman? Não. Vocês veem ele constantemente? Quem vê ele constantemente? As pessoas mais próximas. Claro. Isso não é porque é melhor. Não. São mais próximos, né? Com Deus também tem gente muito mais próxima. É um fato. Você começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a procurar obedecer a Deus, você começa o quê? Se aproximar de Deus. Veja aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui, ó. Capítulo 5, versículo 1 que a gente tá. Olha o versículo 1. Quer ler, Meire, para nós ali? O 1, por favor. Veja que interessante. 5, 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. É aqui? Isso mesmo. É isso mesmo. Olha só. Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, o quê? Aproximaram-se dele os seus discípulos. Essa palavrinha. Os discípulos imediatamente faziam o quê? Bem próximos. É o que nós precisamos fazer. Nos aproximar dele. E vamos nos aproximar pela palavra. Entende? E está assim com Deus. Você vai se aproximando de Deus, vai aprendendo, vai procurando viver, você vai assimilando o caráter dele. Deus terá próximo a ele as pessoas que melhor assimilaram o caráter dele. O anjo que substituiu Lúcifer, que caiu, Satanás hoje, é Gabriel. Será que as pessoas perguntariam, mas por que Gabriel? Deus, será que tem política no céu? Como é que Gabriel foi escolhido para ser o anjo que substituiu Lúcifer? Foi porque foi o anjo que mais sofreu depois do Pai, depois de Cristo, com a queda do ser humano. Entende? Ele foi o anjo que mais sofreu com isso. Por isso ele foi o anjo escolhido para trabalhar, tanto que ele é o anjo escolhido para revelar, né, aos servos de Deus o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou. Olha o anjo, né, o anjo dele. O anjo mais próximo agora é o anjo que... E assim será com aqueles que estiverem mais próximos, né? Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está todo mundo inflamado, está aquela confusão, todo mundo querendo brigar. Tem aquele que vai pacificar. Pacificadores, em todos os aspectos. É aqueles que não põem o quê? Gasolina, a gente diz, né? Está lá pegando fogo, põe gasolina. São aqueles que o tempo todo procuram pacificar, né? Tem pessoas que têm realmente essa qualidade. Pacificação, né? Não aumentam, não, né? O que mais? 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, né? O que é essa perseguição por causa da justiça também? Esse é o problema todos os teus mandamentos são justiça. Você começa a defender a lei de Deus, você vai ter problema. Daqui a pouco, pessoas que tentarem defender, por exemplo, o sábado, que é bíblico, vão ter o quê? Problema. Por quê? Porque o domingo será decretado como uma lei mundial. E quem não guardar o domingo vai ter problema sério. E aí você vai ter que escolher. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça.
você vai querer guardar a lei de Deus. Um exemplo, por favor, não falo por mal para vocês. Veja, só para a gente entender isso. Tem um mandamento bíblico que diz assim, não farás para ti imagem de escultura, tá bem? Então não é para fazer imagem de escultura, não é para se ajoelhar para elas, nada disso. Isso é um mandamento divino, tá? Se você olhar, por exemplo, ele é o segundo mandamento da Bíblia. Quando você vai procurar no mandamento católico, não existe, certo? Eles tiraram, claro, porque eles querem comercializar. Agora você imagine você começar a dizer que não é para fazer imagem. Imagine quanto dinheiro Roma, quanto dinheiro Aparecida do Norte não ganha vendendo essas imagens. Você vai ter problema. Paulo teve esse problema, lembra? Com Diana dos Efésios. Os Efésios, eles acreditavam em Diana, que era a mesma Maria que muitos hoje ensinam, né? Essa Maria desvirtuada, não a Maria bíblica, né? E o que aconteceu? Ele começou a falar, não, Diana não tem nada a ver com Deus e tal. E aí começaram já, os que faziam os artefatos de Diana começaram a perder venda. E ele já começou a ser perseguido. Então são duas perseguições que vão ocorrer, claro, especificamente com esse tipo de idolatria, e a questão do sábado, que vai ser mais violenta, né? Quem tentar guardar o sábado e não guardar o domingo vai ter problema, né? Aí, 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então eles vão mentir sobre você, eles vão falar mal de você por causa de quem? De Cristo. Se você não procurar seguir a Cristo, não vai ter problema. Ninguém vai falar mal de você, ninguém vai te incomodar. Porque quem é que faz com que você seja perseguido? Quem é que faz com que você seja injuriado? Quem é que fala todo mal? É o inimigo, é o diabo. O diabo olha para você e diz, não, essa menina, esse sujeito, esses aqui, são pessoas que servem a Deus. Nós precisamos fazer eles abandonar a Deus. E vai ser como? Com ameaça, com perseguição. Eu fazia com os profetas, né? E finalmente, né? Olha só, encerra assim, né? Exultai e alegrai-vos. Olha que interessante, então, veja bem. Se você for procurar ser pobre de espírito, humilde, se você procurar ser manso, se você procurar ter fome e sede de justiça, se você procurar ser misericordioso, se você procurar ser limpo de coração, se você procurar ser um pacificador, se você sofrer perseguição por causa da justiça, se falarem mal de você, se perseguirem você, não é para reclamar, o que é para fazer? Exultai e, o que diz ali? Alegrai-vos. Tudo contrário, por isso eu falo, tudo contrário. Hã? Tá no caminho certo. Amém. Está no caminho certo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por quê? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, por exemplo, quando você escolhe servir a Deus, isso vai, veja, contrário do que dizem os pastores. Não, você aceitou a Deus, vai só maravilha agora. Só de boa. Acabou o problema na empresa, acabou o problema no casamento, acabou tudo. Nada disso, é o contrário. Aceitou a Cristo de verdade, aceitou a palavra de verdade, vai ser um monte de problema. Mas por quê? Porque agora você é um candidato ao reino do céu. Agora o teu galardão é lá. Para começar, já é excluído da sociedade, né? Não, Sim. esse aí não dá nem para chamar. Esse é um crentão, né? Esse é um crentão quadrado. Essa Não menina chama essa criatura, não. é assim. É alto. E na verdade é assim mesmo, porque não há... O momento que você começa, né, a estudar a Bíblia, aprender com Deus, a andar com Deus, as coisas do mundo perdem a atração. Perdem essa coisa, sabe, dessas coisas mundanas, assim, né? Não digo essas reuniões sociais, saudáveis, nada disso. Eu digo essas coisas do mundo mesmo, né? Então você começa a perder aquilo. E os amigos automaticamente se afastam. Por quê? Porque você chega lá, o assunto não bate. Você está ali querendo falar do assunto que é a vida eterna. Mas o mundo não quer saber. Então você é automaticamente excluído, né? Não é nem por maldade, é natural. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é o que a Bíblia diz? Não tem jeito, né? Então, automaticamente, você nasceu de novo, você é uma criatura espiritual, né? Você é um ser espiritual agora, você é um filho de Deus. E a criatura, né? O lobo, que é o Ivapalu, você não quer mais, né? O lobo que é fazer a briga deles lá, se morder tudo, você não quer mais, né? Você virou uma ovelha. E na verdade, é até perigoso daí ficar no meio do lobo, porque daqui a pouco o lobo avança e, né, te destraça, né? Tá como é que é a frase? Você falou 2 vezes hoje.
Você convive muito e você torna-se igual Ah, sim, nós somos transformados no que contemplamos. no que contemplamos. Perfeito, né? É assim. Tá bom? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.